Benedito. Uma boa noite a todos. Vamos lá. Invocando as bênçãos de Deus, em presença de pleno aberto, nesta sessão ordinária do Poder Legislativo, e convido o vereador Sérgio para instaurar a Liga Nacional. Hoje vai ser um post por cabelo, não banho não, cabelo. Solicito a execução do hino de paz. Terra estremecida, que vive sempre em nosso coração. Tu és o bem maior de nossa vida, serás de luz de nossa inspiração. O doce nome que nos ilumina, traduz contando a glória batismal. E sintetiza o amor que nos anima e nos transporta em busca do ideal. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz, e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Ó paraíso, terra da aventura, sempre terás um culto de amor. Meus filhos de hoje, nossa doçura, e o céu de teu um dia com louvor. Terra querida, chão idolatrado, jamais te faltem bênçãos de Deus. Faça o teu nome santo iluminado, sem glória e luz maior dos filhos teus. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz, e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz, e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dando prosseguimento à nossa reunião, passamos agora para as ordens dos trabalhos, com o expediente e com a aprovação da ata da reunião anterior. Então, eu coloco a aprovação dos senhores vereadores, a aprovação da ata da reunião anterior. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Peço agora, então, que a senhora secretária, por favor, faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício da Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso. Ilustríssimo Senhor, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do órgão de execução, com a atuação perante a Promotoria de Justiça e de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de São Sebastião do Paraíso, nos termos do artigo 129, inciso 3 e 4 da Constituição Federal, vem com devido apreço esclarecer que as declarações acolhidas nesta Promotoria de Justiça da senhora Kelly Cristiane Amaral acerca de uma serraria clandestina supostamente instalada na rua Geraldo Borges Campos 471, Fundo São Judas Tadeu, nesta cidade, são objeto de investigação cujo andamento aguarda vistoria
e laudo da Polícia Militar do Meio Ambiente, requisitados pelo ofício número 740/2014, recebido em 7 de agosto de 2014. Atenciosamente, Luiz Augusto Delotti, promotor de Justiça. Da Secretaria de Saúde e Ação Social, Central de Regulação, Setor de Saúde da Mulher. Excelentíssimo senhor, vereador Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal. Com meus cordiais cumprimentos, venho através informar a Vossa Senhoria que no mês de outubro estaremos organizando o evento Outubro Rosa, campanha de combate ao câncer de mama e colo de útero. Sendo assim, o programa Saúde da Mulher vem respeitosamente convidar Vossa Senhoria, juntamente com sua equipe, para participar jogo de futsal feminino na Arena Olímpica, dia 12/10 às 9 horas, Seminário de Saúde da Mulher, dia 23/10 às 13 horas, e a caminhada rosa, que ocorrerá dia 31/10 a partir das 7h30, saindo da Arena Olímpica, seguindo até a Praça Comendador José Honório. Agradecemos a colaboração e contamos com sua presença. Atenciosamente, Simone Aparecida Batista, Gerência de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social. Convite da Associação Comercial Industrial Agropecuária de Serviço São Sebastião do Paraíso. Convite para a reunião. Nossos associados atentos vêm clamando pela falta de divulgação e aplicabilidade do plano diretor e da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas do nosso município, bem como da inexistência de projetos completos e estruturantes, previamente discutidos com nossa população, que permitam às nossas lideranças políticas alocar recursos do Estado, do Governo Federal e ou do município com maior garantia da sua execução e sustentabilidade. Este clamor está atualmente mais intenso diante das dificuldades econômicas que estamos vivendo, com muitas das nossas empresas industriais, comerciais e de serviços paralisando as suas atividades ou em fase de fechamento. Problema esse também destacado pelos novos vereadores dessa casa na sua última reunião plenária. Neste contexto, estamos convidando empresários de variadas atividades econômicas, lideranças locais, a fim de debatermos a questão, ampliando nosso horizonte com propostas estratégicas e pragmáticas de curto, médio e longo prazo, a serem apresentadas às nossas lideranças políticas como sugestões para o nosso desenvolvimento planejado. Para tal, convidamos também os novos edis dessa casa para a referida reunião a ocorrer em nossa sede no próximo dia 11/11, com início às 19 horas. Sede de sua habitual atenção e participação, subscrevemos com protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Ailton Rocha de Silos, presidente da ACIS. Quero aproveitar aqui para reforçar esse convite e deixar bem claro aqui para todos os meus colegas vereadores sobre essa reunião, que foi inclusive um assunto levantado na reunião anterior, de uma audiência para que a gente discutisse o problema de emprego, de empresas, de chegada, de saída, enfim, de tudo isso relacionado a trabalho, a emprego da nossa cidade. Coincidindo com isso, a ACISP, que é a Associação Comercial, que tem o presidente o senhor Ailton Silos, ele está isso estava já nos planos da ACISP de fazer isso. Então a gente vai ter a oportunidade de abrir a discussão na CISP no dia 11/11, às 19 horas, onde ele está aí convidando aí pessoas ligadas ao assunto e ao tema, para que a gente possa então abrir uma discussão a respeito disso. Eu estou mais uma vez só reforçando aqui, ele pede que a gente participe, com a Câmara, participe com todos nós vereadores, podemos contribuir no sentido de fazer com que o assunto seja discutido por toda a comunidade e caminhos sejam encontrados para a gente ter aí solução para o problema tão grave. Muito obrigado, senhoras. Da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte, Defesa Civil, curso de capacitação. Excelentíssimo senhor, informa a Vossa Excelência, conforme o ofício referenciado, que cabe ao órgão da entidade executiva de trânsito dos estados, DETRAN, realizar curso de atualização para condutores de veículos de transporte escolares, conforme a resolução 68 de 2004 do CONTRAN.
ainda conforme artigo 138, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer, dentre os requisitos, o de ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do contrato. Este curso tem a finalidade de aperfeiçoar, instruir, qualificar e autorizar condutores, habilitando-os à condução de veículos de transporte escolares. Portanto, os cursos de capacitação são ministrados por órgãos credenciados ao DETRAN. Contudo, a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil está à disposição de outras secretarias para apresentar palestras educativas de trânsito que são desenvolvidas pelo setor de educação no trânsito. Atenciosamente, Ronaldo Antônio Bernardes, secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil. Do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que da Promotoria de Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso. Excelentíssimo Senhor, com meus cumprimentos, sirvo do presente para encaminhar a Vossa Senhoria para a instrução do inquérito civil MPMG 064730000886, com base nos artigos 129 e 6 da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual 3494, a recomendação número 04/2014 para leitura em plenário. Limitado ao exposto, aproveito a oportunidade para apresentar voz distintos de consideração Manuela Oliveira Nunes Maria Maes Ferreira, promotora de justiça. Recomendação 04/2014. Recomenda a imediata abertura de concurso público para o provimento do cargo de agente de serviços gerais e, em seguida, a rescisão do contrato temporário firmado para preenchimento do referido cargo. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da 5ª Promotoria de Justiça em Sebastião do Paraíso, no exercício de suas funções institucionais relacionadas à curadoria do patrimônio público e probidade administrativa, conforme no artigo 127-K da Constituição da República e no artigo 67, inciso 6 da Lei Complementar Estadual 3494 e no artigo 27, parágrafo inciso 4 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, considerando que compete ao Ministério Público zelar pela preservação do patrimônio público e pela probidade administrativa na administração pública, considerando que a regra para o ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público, nos termos do disposto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, sendo exceção as hipóteses de contratação temporária e a dos cargos em comissão, esses considerados de nomeação e demissão, e por expressa disposição constitucional, não precisam ser ocupados por servidores integrantes de cargos efetivos, devendo, contudo, serem votados única e exclusivamente para o desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento. Considerando que a referida norma constitucional é garantia de aplicação do princípio da impessoalidade, que deve nortear a atividade administrativa, impedir o tratamento desigual e discriminatório, considerando que além do princípio da impessoalidade, tal norma prestigia o princípio da igualdade, visto buscar garantir o direito de acesso ao serviço público mediante concurso de provas ou de provas e títulos a todos os administrados como paradigma da igualdade de oportunidades, considerando que mais do que atender ao princípio da impessoalidade, o concurso público objetiva materializar o princípio da eficiência erigido em nível constitucional através da seleção dos mais capazes entre os administrados para ingresso em função pública, considerando que o desempenho de atividade rotineira da administração somente pode ser feito por servidor efetivo, concursado ou ocupante de cargo público escorreitamente provido. Considerando que a Resolução 538/2004, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara Municipal, prevê que o plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso obedece ao regime estatutário e à estrutura definida nesta resolução, considerando que nos termos daquela resolução, o quadro de pessoal da Câmara estrutura-se em parte permanente e em parte suplementar, sendo a parte permanente composta pelos cargos de natureza efetiva e pelos cargos de natureza comissionada, e ainda os cargos de natureza efetiva organizados em classes, distribuídos por grupos ocupacionais, no anexo 1 desta resolução. Considerando que, de acordo com o anexo 1 da referida resolução, parte pessoal da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso conta com o cargo de agente de serviços gerais, considerando que, nos termos de ofício 362 do presidente José Luiz Correia, a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por meio do seu presidente, informa que, com relação a serviços gerais contratados temporariamente
pela referida Casa número de 2013, que irá realizar licitação para a contratação de empresa para realizar concurso público para preenchimento do emprego do cargo. Considerando que o princípio do concurso público somente comporta mitigação das hipóteses previstas no meros clausos pela própria Constituição da República, nos seguintes termos: a. Para os detentores de cargos comissionados e b. Para os contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Considerando que a contratação de temporários exige o preenchimento de dois requisitos, a saber, contratação por tempo determinado e para atender eventual situação de urgência e excepcionalidade, considerando que a Lei Municipal 2904, ao tratar da contratação por tempo determinado, dispõe em seu artigo 1º que as contratações de pessoal a título precário por tempo determinado para atendimento às necessidades excepcional e interesse público serão sempre decorrentes da necessidade de garantir a execução dos serviços essenciais, decorrência de casos fortuitos ou força maior, considerando que nos termos da referida lei, artigo 1º, parágrafo 1, a contratação de pessoal a título precário por tempo determinado para atendimento às necessidades excepcional e interesse público observará quanto à duração por prazo máximo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que ainda existente a necessidade que a originou. Considerando que o cargo de agente de serviços gerais da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso vem sendo ocupado por servidora contratada a título precário, ou seja, sem a prévia aprovação do concurso público, tratando-se no caso da servidora David de Fátima Coelho, que assinou um contrato de trabalho temporário com o referido órgão 21 de 6 de 2013, considerando que diante do que expõe o artigo 1º, parágrafo 1 da Lei Municipal 2904, de 21 de 2002, e que o contrato de convênio já foi prorrogado, não é mais possível a prorrogação. Considerando que as contratações temporárias, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, possuem três pressupostos intrínsecos: determinabilidade temporal, temporalidade e excepcionalidade. Considerando que a temporalidade guarda relação com a natureza temporária da necessidade que gerou a formação do vínculo, ou seja, que o torna lícito, é a necessidade efêmera do vínculo especial, independentemente da natureza permanente da função pública desempenhada pelo temporário. Se a função desempenhada é sempre necessária para o bom desempenho da atividade pública, a contratação em regra não se dá por excepcional necessidade temporária, mas por uma necessidade permanente que demanda o provimento do cargo por pessoa aprovada em concurso público, em caso uma situação excepcional motivou a contratação precária, ou seja, o fato do município não estar mais recebendo funcionários de serviços gerais. Contudo, após quase 1 ano e meio consolidado tal fato, a excepcionalidade deixa de existir e, por conseguinte, qualquer contratação temporária posterior será ilegal. Considerando que, de acordo com o anexo 1 da referida resolução, o quadro pessoal da Câmara conta com o cargo de agente de serviços gerais, considerando que o Supremo Tribunal Federal manifestar-se acerca desse assunto, ratificou o entendimento acima, afirmando que a regra é o concurso público e que a contratação temporária exige a configuração de uma situação excepcional, urgente e temporária de contratação, enquanto o concurso é realizado. Considerando que, diante desse quadro, a necessidade temporária excepcional e interesse público, partindo da provisão de celebração do contrato, não subsistirá após mais de 1 ano de contrato temporário, pois a Câmara está ciente há mais de 1 ano da necessidade de provimento do cargo, que é de função permanente por pessoa aprovada previamente em concurso público. Considerando que o ato de contratação de pessoal sem prévio concurso público não se faz mais presente necessidade temporária excepcional e interesse público, configura violação ao artigo 10, inciso 12 da Lei 8429/92. Haja visto que o agente público contrato de tal forma estará concorrendo no enriquecimento ilícito do contratado, pois ilícita a causa que multiplicou o excedente dos valores pelo contratado. Considerando que o artigo 11, caput da Lei 8429/92, captura como ato de propriedade administrativa a violação dos princípios constitucionais, dentre eles a impressionalidade, moralidade e legalidade, princípios salvaguardados através da realização de concurso público para provimento de cargo no emprego público. Considerando que a violação ao artigo 11, independentemente das sanções penais civis administrativas previstas na legislação específica, ressarcimento integral do dano se houver perda da função pública, suspensão de direitos políticos presos a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente, e proibição de contratar o poder público no receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos.
Considerando que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a jurisdição do serviço público, segundo segurança dos preceitos legais de imputação, corresponde à presunção de legitimidade e legitimidade, recomenda aos vereadores da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso que se abstém de contratar a título precário pessoa para ocupar o cargo de agente de serviços gerais após o vencimento da prorrogação do contrato. Realizem concurso público para o preenchimento dos cargos vagos da Câmara não preenchidos e ocupados por servidores contratados temporariamente, notadamente o cargo de serviços gerais, atualmente ocupado por Elis de Fátima Coelho, informando o Ministério Público as medidas adotadas no prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento da presente recomendação. Contratem servidores para ocupar cargos desta Casa Legislativa somente mediante prévia aprovação e concurso público de provas ou de provas e títulos na forma do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Na oportunidade, solicito-lhes que a presente recomendação seja lida em plenário e após que seja remetida a cópia da respectiva ata a essa Promotoria de Justiça para a instrução dos inquéritos civis MPMG 064706 00000047 e MPMG 064713 00000886 no prazo máximo de 15 dias. São Sebastião do Paraíso, 3 de outubro de 2014, na unidade de Oliveira Nunes, Maranhão, Aires Pereira, promotor de justiça. Quero fazer um esclarecimento aqui também para os colegas vereadores a respeito dessa correspondência da promotora. Como é de conhecimento de todos nós, a Câmara perdeu a funcionária que era cedida toda a vida pela Prefeitura. E, de uma maneira assim, de uma hora para outra, o prefeito pediu para que a pessoa fosse retirada daqui e ficamos de maneira repentina, sem ninguém aqui para fazer o trabalho. Vocês lembram disso. A gente teve, então, fazer um contrato de emergência de uma pessoa para trabalhar e fazer a limpeza necessária na casa. Então, a Câmara realizou a contratação temporária, que, de acordo com a lei, de uma funcionária para a área de serviços gerais. Isso foi em junho de 2013, cujo contrato temporário foi prorrogado e vence agora em julho de 2015. No momento, a Câmara Municipal está preparando a realização do concurso público para o preenchimento do cargo de agente de serviços gerais. Essa correspondência, a promotora, inclusive, deixou claro, ela pede para que pediu que fosse feita a leitura, como a secretária Dilma acabou de fazer, e que ele quer a ata desta reunião onde foi feita essa leitura. Então, já estou adiantando aqui do lado, depois vou pegar o texto aqui, para ter uma solicitação dela e nós vamos encaminhar uma resposta, mas está tudo encaminhado, de acordo com a lei, estamos procurando resolver da melhor maneira esse assunto de uma contratação e o concurso público está sendo, nós estamos agilizando isso para que a gente não tenha problemas maiores. É só isso, secretário? Bom, então aqui agora eu tenho algumas. Tá bom, eu peço só que faça a leitura das indicações agora, por favor, senhor secretário. Indicação do vereador Zé Luiz das Graças. Excelentíssimo senhor prefeito, com aprovação do plenário, reitero a indicação de minha autoria, solicitando a Vossa Excelência que determine a Secretaria de Obras que seja feito um encapeamento em toda a extensão da rua do João Caetano, bairro Vila Mariana, pois se encontra em péssimo estado de conservação. Saliento que esse serviço trará benefícios para a cidade, visando facilitar o acesso à Casa da Cultura, sendo que a alçada da Avenida Resende fica interditada parcialmente na região da Casa da Cultura. E o único acesso da região é a rua Dr. João Caetano. Contando com a superior atenção e pesquisa dos assuntos municipais, atenciosamente, o vereador Zé Luiz Corrêa. Por favor, pode continuar. Obrigado. Indicação do vereador Walter Américo Oliveira. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário solicito a Vossa Excelência, determina a Secretaria Municipal de Obras para tapar com urgência os buracos existentes com asfalto da rua Tereza Coutinho Marcolini, bairro São José, próximo à rua Santa Luzia, com a rua José Amaral, que está causando transtornos aos motoristas, sendo que a fim subscreve atenciosamente o vereador Walter Américo Oliveira.
Indicação do vereador José Luiz das Graças. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicita Vossa Excelência que determine a Secretaria Municipal de Obras os serviços de tapa-buracos e reparos necessários nas ruas do Jardim América 7, conforme foto anexo. Ocorre que as ruas deste bairro não têm nenhuma sinalização, estão todas em péssimo estado, que são as seguintes. No cruzamento das ruas Abel de Ponte e José Fernandes, tem enormes buracos que estão causando prejuízo e levando perigo dos usuários dessa rua. E há uma tapeçaria localizada nessa esquina bastante movimentada. Outro ponto crítico do bairro é o cruzamento das ruas Sebastião Zaró com a rua Jornalista João Borges Moura, que também tem enormes buracos. Na avenida principal do bairro, que é a Avenida Professora Ana Ofélia de Miranda, a Avenida Vitória, existe também grandes buracos, como o problema da avenida é a quantidade de mato do canteiro central que está invadindo o asfalto. As reclamações são dos moradores, empresários e funcionários das empresas do bairro. Contando com a sua primeira atenção em as ações municipais, atenciosamente, vereador José Luiz das Graças. Indicação do vereador José Luiz das Graças. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicita a Vossa Excelência que determine a Secretaria Municipal de Obras, serviços de tapa-buracos, reparos necessários, serviços de cruzamentos. Rua José Belíssimo Gonçalves com a Rua Goiás e também no cruzamento das ruas José Belíssimo Gonçalves com a Rua José de Barros, bairro Cidade Nova, conforme foto anexo. Ocorre, Excelência, que existem grandes buracos nesses cruzamentos que estão causando prejuízo para os motoristas, transtorno para os moradores dessas ruas, levando perigo aos motociclistas e ciclistas que transitam por esse trecho. Contando com a sua primeira atenção em fiscalizações municipais das suas administrações das graças. Indicação do vereador Gerson Paulo Araújo. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicito a Vossa Excelência que determine ao setor competente coloque faixas refletoras nos caminhões que fazem coletas de lixo na cidade. Na oportunidade, solicito também que haja listas refletoras nos uniformes dos encarregados da coleta de lixo juntos aos caminhões. Contando com a sua primeira atenção em fiscalizações municipais, atenciosamente, vereador Gerson Paulo Araújo. Indicação do vereador Gerson Paulo Araújo. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicito a Vossa Excelência que determina o órgão competente que seja viabilizada a recolocação dos paralelepípedos que estão soltos na rua Soares Neto, nas proximidades do número 892 Centro, sendo que havia subscrito atenciosamente o vereador Gerson Paulo Araújo. Indicação do vereador João Aparecido Oliveira. Excelentíssimo senhor prefeito, em visita ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social com Mocoquinha, requisito importantes demandas para que o mesmo cumpra seu papel de oferta de serviços e ações de proteção básica e atendimento integral às famílias. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a execução dessas diretrizes é obrigatória nos municípios em caráter continuado. Diante de tal justificativo e pensando no bem-estar da população da parte alta da cidade, envolvendo mais de 5.000 famílias cadastradas e 500 em atendimento, com a aprovação do plenário, solicita a Vossa Excelência o seguinte: manutenção do telhado e escoamento de águas pluviais, pois contra a incidência de chuvas, o local inunda prejudicando as atividades. Pintura de todo o prédio, atualmente o local encontra-se com pintura desgastada. Pintura e iluminação da brinquedoteca. A brinquedoteca será um ponto fundamental para as atividades com as crianças. Um local adequado, arejado e decorado será apto para o desenvolvimento de trabalhos envolvendo a leitura e aprendizado infantil, além de lazer e conforto aos infâncios. Material pedagógico para as atividades com as crianças, necessário materiais de papelaria com caráter pedagógico. Contratação de oficineiros para atividades de artesanato e culturais. Atualmente, as mulheres e mães não possuem atividades constantes no CRAS, sendo necessárias para a integração, geração de renda e sociabilidade, sendo que havia subscrito atenciosamente a vereadora João Aparecido Oliveira. Indicação do vereador João Aparecido Oliveira. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicito a Vossa Excelência a manutenção do prédio localizado na rua Mariana Amaral, pois se encontra em péssimo estado de conservação e visível abandono. A construção em área central está causando risco à população. Esse prédio as aberturas tapadas apenas com madeira fazem com que a água da chuva se acumule e fica parada, proliferando insetos e mosquitos da dengue. O poço está faz mais de quase 2 metros de água. Por isso, peço a colocação de tampas adequadas, se possível, de cimento. O local também é vulnerável ao uso de drogas por ter uma abertura frontal, onde é possível a entrada de novos elementos, causando risco de segurança aos transeuntes e moradores próximos. Solicito ainda a limpeza do mato e entulho, conforme as fotos em anexo, sendo que havia subscrito pretensiosamente o vereador Dilma Aparecido Oliveira Sombra. Coloco a aprovação dos senhores. A aprovação
todas as indicações que foram lidas, favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ok, foram aprovadas e as indicações todas serão então encaminhadas ao Executivo. Nós temos agora então a pauta do dia com os novos projetos. Projeto de Lei 4453 denomina uma via pública, ainda sem denominação, de Rua Seara Barbosa. Rua Roberto Seara Barbosa, desculpa. De autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto, por favor. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por suas atribuições legais, aprova o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado uma via pública ainda sem denominação de Rua Roberto Seara Barbosa, em homenagem posta à sua saudosa pessoa. Artigo 2º. Revogadas as posições em contrário, trará essa lei em vigor na data de sua publicação. São Sebastião do Paraíso, 9 de outubro de 2014, vereador Marcos Antônio Vitorino. Pergunto aos senhores vereadores se este projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Projeto de Lei 4454. Fica instituída no município de São Sebastião do Paraíso a obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo a disponibilizar na internet os horários das linhas e seus itinerários. É de autoria do vereador José Luiz das Graças. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto, por favor. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no uso de suas atribuições legais, aprova o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. As empresas de transporte coletivo urbano prestadoras de serviços na cidade de São Sebastião do Paraíso e seus distritos ficam obrigadas a disponibilizar em sítio próprio, na internet, redes sociais e aplicativos, horários das linhas de transporte e seus itinerários. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a inserir a determinação contida no artigo 1º desta lei nos editais de processos estatórios que visarem a contratação de prestação de serviço de transporte coletivo urbano. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aplicar multa pecuniária pelo descumprimento da obrigação contida na presente lei. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação. São Sebastião do Paraíso, 8 de outubro de 2014, vereador José Luiz das Graças. Justificativo. O acesso amplo e restrito ao espaço público e, consequentemente, à cidade é um direito de todos os cidadãos, que passam necessariamente pelo direito à mobilidade urbana e implica na necessidade de oferta de um sistema de transporte público acessível e de qualidade, definido como elemento de caráter essencial pela Constituição Federal. A inexistência ou precariedade do transporte coletivo aumenta a segregação espacial e potencializa a exclusão de determinados bairros e seus moradores. O que pretendemos com a aprovação do presente projeto de lei é facilitar a vida dos cidadãos paraisenses, possibilitando maior planejamento dos afazeres de sua vida cotidiana, através das informações que serão disponibilizadas, evitando assim as longas esperas nos pontos de ônibus e o acúmulo de pessoas nesses locais. Nesse sentido, solicito aos novos parlamentares apoio para a aprovação dessa proposição. São Sebastião do Paraíso, 8 de outubro de 2014, vereador José Luiz das Graças. Pergunto aos senhores vereadores se este projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O projeto será encaminhado às comissões de Finanças, Justiça, Legislação e também à Segurança Pública e Trânsito. Projeto de Lei 4455 denomina a rua projetada 27 do Parque Belvedere de Rua João Spanger, de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto, por favor. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no uso de suas atribuições legais, aprova o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua projetada 27 do Parque Belvedere de Rua João Spanger. Artigo 2º. Revogadas as posições em contrário, entrará essa lei em vigor da sua publicação. São Sebastião do Paraíso, 9 de outubro de 2014, vereador Marcos Antônio Vitorino. Pergunto aos senhores vereadores se este projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
O projeto foi aprovado e será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Primeira votação, projeto de lei 4449, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação nos meios de comunicação da educação ambiental e da outras providências. É de autoria da vereadora Dilma Aparecida de Oliveira. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto estará em pauta para a segunda votação. Eram apenas estes dos projetos. Nós vamos passar para o grande expediente. Antes de liberar a palavra aos senhores, gostaria de justificar a ausência do vereador Walker, que me falou da ausência do dia de hoje, e do vereador Jerônimo também, que, por problema de saúde, está se submetendo a uma cirurgia no dia de hoje, pelo qual a gente está, inclusive, pedindo para que tudo corra bem. Então, os dois vereadores me comunicaram da não presença no dia de hoje. A palavra está livre para os senhores. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Primeiramente, quero dar boa noite a todos, Vossa Excelência, a imprensa. E diante desses ofícios, ainda ficou 2 para trás, eu peço para que façam um ofício para enviar ao Executivo da Rua Geraldo Borges Campos, que se encontra ruim, com vários buracos, e lá a linha principal onde entra para dentro da cidade, até mesmo quem vai de acesso a outras cidades. E na Rua Silvio Jubilei, lá na Veneza, também tem muitos buracos. E eu queria que enviasse também, que fizesse um ofício amanhã para a Secretaria de Saúde, para que pudesse nos enviar uma resposta sobre a quantidade de pessoas, que eu já fiz esse ofício anteriormente e estou pedindo para reiterar ele, a quantidade de pessoas que se encontram na fila para a cirurgia de catarata e também sobre as ultrassonografias, porque não sei se acontece o mesmo com os outros vereadores, mas nenhum dia eu sou procurado por menos de 10 pessoas. Inclusive, o pessoal que precisa da ultrassonografia, que tem problema de rins, isso é grave, é sério e não podemos descuidar. E a catarata é uma doença silenciosa. Então, eu peço que envie esses 2 ofícios e que possa fornecer essa resposta para nós o mais rápido possível, porque sem uma resposta não tem como dar a resposta para o eleitor e para o cidadão, porque quando fomos pedir voto, sabe o tanto que é difícil e o que eles falam, e a gente fala que vai ser a voz deles, mas infelizmente está difícil. E gostaria de pedir amanhã que fosse feita uma carta de moção para a creche João 23, pela peça teatral que eles fizeram com aquelas crianças de 1 a 4 anos. Fizeram um trabalho maravilhoso. Eu fui lá, vi no dia que teve, e teve também a peça teatral ontem aqui, com outras escolas, com outras creches que vieram participar, e achei um trabalho brilhante. Os responsáveis por isso merecem os parabéns. A gente tem que reconhecer que eles foram brilhantes nessa peça teatral e quero que possa enviar essa carta de moção para eles. Tá? Por hoje é só, eu agradeço a todos e uma boa noite para todos. O senhor vai participar em nome da casa, é isso? Eu peço para que seja feito em nome da casa, tá? E os outros ofícios
Também, ao que trata da parte da saúde, eu peço para que seja feito em nome da casa, não em nome do Zé Luiz do Élica, vereador, não, mas em nome da casa, né, que é de interesse de todos nós. Ok, obrigado. Está claro, o senhor será atendido assim. A palavra está livre. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Boa noite aos nossos pares, boa noite à imprensa presente e a todos os presentes. Eu gostaria de destacar duas datas muito importantes que teremos nessa semana, que uma é o Dia das Crianças, comemorado dia 12, domingo, e no dia 15, próxima quarta, Dia do Professor. As crianças, elas são o futuro e os professores, os transformadores desse futuro. Já disse Cora Coralina que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, vamos todos cada vez mais buscar soluções e pensamentos que os valorizem. Parabéns a todos. Senhor presidente, eu recebi uma denúncia nesse final de tarde, que ali na faxina, na entrada da Guardinha, tem umas caçambas para coleta de lixo. E os moradores, os sitiantes, os produtores estão muito revoltados, porque os próprios lixeiros, pessoal, puseram fogo no lixo dentro da caçamba. E o fogo esparramou e pegou no café de um produtor e adentrou até uma mina d'água, onde havia muitas árvores e queimou todas. Então eu gostaria que fosse oficializado a Secretaria de Meio Ambiente para que possa averiguar esse fato e buscar aí soluções. Então será uma ofício também da casa à Secretaria pedindo providências para essa situação. Exatamente. E tem outros lugares também que o pessoal está dizendo que eles estão colocando fogo no lixo nas caçambas. E não é isso, né? Na verdade, as caçambas é para colocar o lixo para que seja feita a coleta do lixo, não para colocar fogo. E isso é um risco, porque nessa seca que nós estamos hoje, é um risco muito grande. Ô Dilma, não cortando, me perdoa. Muito obrigada. E até nos campos, Dilma, eles estão pondo fogo nos campos também, estão queimando tudo mesmo. Obrigada. Boa noite a todos. A palavra está livre. Eu vou aproveitar então que a palavra está livre e ninguém se manifesta, eu vou fazer alguns comunicados. A primeira é em relação à audiência pública que nós iremos fazer no final de ano em relação ao orçamento. Nós precisamos agendar a data para realizar uma audiência pública do orçamento, conforme determina a lei. Então, eu queria sugerir aqui para os senhores colegas vereadores para que realizemos só para o dia 12 de novembro. Nós, dia 12, temos a sessão solene de entrega lá de títulos. E eu estou pensando na semana seguinte. Uma vez que, após a audiência, as sugestões ao orçamento deverão ser encaminhadas para as comissões, então precisamos de um tempo mínimo necessário para essa discussão com a comunidade. Eu estou sugerindo aqui, ver se os senhores concordam, para o dia 18, que é uma terça-feira seguinte. De acordo, pessoal? Ou não? Alguma sugestão diferente? Eu estou sugerindo dia 18. Quem será? Não, dia 18 de novembro. Viu? É uma terça-feira. 18 de novembro, então vai marcar 7 da noite, né? Aqui. Ok? Então, quanto a isso, fica combinado por enquanto assim. Se houver algum problema, a gente pode, inclusive, ver de novo, mas fica já provisoriamente, de maneira definitiva mesmo, marcado para o dia 18. Eu gostaria de informar também os senhores vereadores que nós somos comunicados que as repartições públicas não vão funcionar no dia 27. Me passar essa orientação aqui, eu vou deixar, que é uma segunda-feira de outubro, dia 27, em comemoração ao Dia do Funcionário Público. Então não vai haver expediente aqui também na casa. E eu lembro também aos senhores vereadores que na próxima terça-feira, às 14 horas, teremos a reunião com a Câmara Mirim. E que após a reunião, nós combinamos também com os vereadores, com o Departamento de Cultura, faremos uma visita ao museu e à Casa da Cultura. Então, aqueles vereadores que puderem participar com a gente, com os apadrinhados, né, com os
afiliados, vereadores do INPE, nós vamos, depois da reunião à tarde, né, 2 horas, vamos nesses locais já agendado para esta visita orientada para a gente acompanhar os meninos e a gente participar também destas visitas. Eu vou deixar só o estado de encerramento aqui. A palavra está aberta aos senhores. Permite uma parte? Pois não. Eu gostaria que fosse enviado um ofício, se possível, em nome da casa, ao secretário de obras da Secretaria de Trânsito, Coronel Bernardes, que tomasse uma providência com relação à vaga para que pudesse os pais deixar as crianças na porta do objetivo. É um número de pessoas muito grande que fica correndo risco todos os dias lá. O vereador Sérgio já vem falando há algum tempo isso aí, e precisa ser tomada uma providência urgente, que agora à tarde ainda me deparei lá com a situação, os pais pegando as crianças, o quanto aquilo é perigoso, e carro buzinando, não respeita. Então que fosse determinado, marcado lá o mais rápido possível. Também que essa semana nós tivemos, no dia antes de ontem, no dia 7, o segundo fórum da microrregião do sul de Minas, rodada do ICMS Cultural, lá na FACIAC. Esteve presente lá 38 cidades. Tudo isso graças à premiação da Sinara, participou do concurso nacional, foi vencedor em primeiro lugar, ao trabalho da Sinira. Então, São Sebastião do Paraíso, pela primeira vez, foi escolhida para ser sediada essa reunião. São Sebastião do Paraíso está recebendo o ICMS ecológico, uma reunião bastante importante. Tinha 38 cidades aqui representadas, eu estive presente, a vereadora Dilma também esteve por lá, e que me causou estranheza, que veio a doutora Teofina, promotora de justiça de Belo Horizonte, dar uma palestra sobre o assunto. Ela fez uma palestra voltada ao tema da palestra dela, foi voltada na promotoria local, dentro da sua competência, da sua atribuição, sem a presença do Ministério Público de São Sebastião do Paraíso. Eu achei um absurdo aquilo, vereadora. A senhora viu a importância que é uma reunião daquela, pela primeira vez na nossa cidade, convidado pela Secretaria do Estado, e não se fez presente nem mandou representante. Eu achei que para a cidade ficou muito ruim. Doutora Teofina, uma pessoa muito elegante, uma palestra com muito conhecimento, muita tranquilidade, todos os municípios lá dentro, para assistir a palestra dela, e nosso Ministério Público não se fez presente e nem mandou representante. Na oportunidade também esteve lá a apresentação das crianças do coral lá da Escola do Caribe, Lourdes de Zaró, né? Que foi uma beleza. Gostaria que pudesse enviar um ofício em nome da casa, cumprimentando aquela escola pela belíssima apresentação, e também ao maestro Alexandre, que prepara essas crianças e que faz um excelente trabalho lá naquela escola. Portanto, foi um dia de reuniões, né, vereadora? Muito importante, pela primeira vez. Isso aí, a gente não tem dúvida que resulta aí em um aumento do ICMS cultural para a nossa cidade. Portanto, foi uma pena o Ministério Público não se fazer presente, nem mandar representante. Gostaria também de aproveitar aqui, deixar registrado nessa casa e cumprimentar a eleição vitoriosa do Dr. Rodrigo Pacheco, deputado federal, candidato pela primeira vez, com quase 93 mil votos, deputado Carlos Soares, deputado Emidim Madeira. Também parabenizar o deputado Carlos Meires, o Antônio Carlos Arantes, e ao mesmo tempo aqui registrar aqui um repúdio da forma que foi colocado na TV Sudoeste. Eu acho que nenhum gestor público pode recusar verba de quem quer que seja, de qual deputado ou de nenhum partido.
seria uma responsabilidade muito grande do gestor. E lá os dois deputados, o Carlos Mendes e o Antônio Carlos, disse que o prefeito não aceita. Eu acho e desafio aqui mostrar qual foi a verba dos últimos anos, não dessa administração, mas do governo do Mauro Zanin, a verba de emenda parlamentar deles que eles mandaram para a nossa cidade. E outra coisa que eles foram infelizes quando tocou ao Poder Legislativo de São Sebastião do Paraíso. Eu acho que eles têm cuidado do Congresso Nacional, o senhor Carlos Mendes, o senhor Antônio Carlos da Assembleia Legislativa, e o respeito dos poderes é muito importante. A gente sempre respeita, eles dirigiram palavras à nossa Câmara que não condiz com a verdade, portanto, acho que faltou com respeito, de maneira deselegante. Fica aqui o meu protesto da forma que foi colocada. E eu acho que, diante da votação que teve, é sim dever deles colocar a verba no município. Eu tenho certeza que o prefeito recebe de braços abertos essa verba de quem for que seja. Seria muita irresponsabilidade se não recusasse alguma verba, tendo em vista que a arrecadação sobra muito pouco para investimento na cidade. Se nós não tivermos um município que não tem verba estadual, verba federal, dificilmente poderá melhorar o seu município e fazer obras. Também o senhor Valdeir Lima foi muito infeliz na colocação quando dirigiu palavras chamando a atenção dos vereadores dessa casa, faltando com respeito. Acho que o Valdeir Lima tem que cuidar lá do Barbinho, do programa dele, e para ele opinar nessa casa, ele teria que candidatar a vereador e vir aqui para conhecer como funciona a casa. Acho que faltou experiência por parte dele e dirigir palavras a todos os vereadores dessa casa, ironizando, dizendo que os vereadores não fazem nada. Então acho que foi muito infeliz. Acho que ele precisa primeiro cuidar do programa dele, ou se ele quiser opinar na casa, que ele candidata a vereador e venha até a casa, aí sim ele vai conhecer como funciona para ele poder dirigir seus comentários. Então seria essa minhas palavras, meu repúdio com relação a isso. Outra coisa que eu queria deixar registrado também aqui é, no dia da eleição, a quantidade de dinheiro jogado fora, a quantidade de papel na rua. Nós vimos aí, acho que todos têm conhecimento, Belo Horizonte ocorreu 12 incidentes, fratura exposta, traumatismo craniano, até o juiz que escorregou nos papéis lá e machucou a perna também. Na nossa cidade não foi diferente. Eu acho que teria que tomar uma providência. Eu estive conversando com o Danilo no cartório, já existe a legislação que compreende depois das 10 da noite, essa panfletagem ela é considerada como boca de urna, mas ninguém respeita. Eu acho vergonhoso. A nossa cidade não foi diferente. Isso é um prejuízo para o meio ambiente, porque se cai uma chuva forte aí, são muitos poeiros que podem ser entupidos pelo tamanho, a quantidade de papéis jogados nas ruas. Então isso aí seria uma forma, não sei se a prefeitura, juntamente com o cartório eleitoral, tomar providência que nas próximas eleições isso não volte a acontecer. O candidato acho que tem que fazer sua campanha no período certo, procurar mostrar o seu serviço, para que não chegue na noite querer ganhar lá, sujando ruas e degradando o meio ambiente. Essa é a minha colocação. Obrigado. Primeiramente gostaria de dar uma boa noite ao senhor presidente da Câmara, nobre vice-presidente, nobre secretário, boa noite aos pares, ao público presente, à imprensa. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de fazer um convite aqui para os vereadores. Amanhã vai ser realizado um evento em prol da defesa dos animais no Rotary, aqui próximo à saída de Ribeirão Preto, às 20 horas. É lá isso, né? Isso. E de antemão gostaria de fazer um convite para todos os vereadores, também o público presente, porque está sendo organizado pela Ziara e a renda vai ser toda para a Sociedade Protetora dos Animais. Então, como gostaria de convidar o pessoal ir lá para prestigiar e ajudar essa organização aí que
com certeza, né, nós vamos dar a nossa contribuição. Gostaria de fazer um ofício, senhor presidente, também, ao secretário Bernardo, né, do esporte interino, que em relação ao centro social urbano, lá do Jardim Planalto, várias pessoas lá têm procurado em relação às luminárias. Né? Tem várias luminárias lá estragadas, né? Também queimadas. Então a gente pede de caráter de urgência, porque as pessoas lá com o seu entretenimento lá para jogar seu futebol, eles estão impedidos de jogar, haja visto que essas luminárias já estão danificadas e precisa desse reparo urgente para eles voltarem à prática esportiva tão merecida, porque trabalham o dia inteiro e têm direito de entretenimento à noite lá. Eu gostaria também de agradecer a belíssima matéria do Jornal Sudoeste em relação à proposta do vereador Sérgio, e tão bem apreciada pelo plenário do Legislativo Municipal, a audiência pública em relação aos desempregos da nossa cidade. Né? Eu fui parabenizado, inclusive, no Judiciário, pela luta, pela matéria, e é uma luta não só minha, mas acredito de todos os vereadores, para que nós possamos unirmos as forças e, de alguma forma, ajudar a sociedade do Sebastião do Paraíso. Porque realmente, do jeito que está, a situação está complicadíssima. Volto a falar, todos os vereadores devem receber vários pedidos, vários currículos de pessoas necessitando de emprego, pessoas com extrema dificuldade, sem condições financeiras de sustentar o seu próprio domicílio, e a gente, de mãos e pés atados, sem poder ajudar. Então, de alguma forma, nós temos que buscar a nossa contribuição, ajudar essa população de São Sebastião do Paraíso, que tanto precisa, e de alguma forma nós temos que dar a nossa contribuição. Ajudar, se necessário, fazer essa audiência pública, buscarmos empresas para a nossa cidade, que na semana passada eu falei em relação a essas empresas que foram, que nós perdemos, né, a Conformatec, a reserva feminina e parte de funcionários da Comparaíso, fora as outras microempresas aí da nossa cidade. Só aí mais de 1.000 empregos diretos que afetou aqui a nossa cidade, e nós estamos padecendo muito, tá, de ajudar essas pessoas. Uma parte, vereador. Pois não? Colabra também, né? Colabra. Só dizer, acho que eu estava aqui, no momento que eu me referia também a essa reunião, essa audiência, que, devido realmente à fala e à iniciativa do senhor, nós entramos em contato para procurar saber como é que eu podia levantar a questão, né? E, por coincidência, a Associação Comercial, a CIP, já estava também com essa preocupação. Então, nós temos aí uma parceria com a Associação Comercial, viu, vereador Sérgio? E eles insistem muito na nossa participação efetiva mesmo, no sentido de contribuir para que a gente tenha resultado mesmo, conforme o senhor já mencionou. É necessário, né, a gente trazer resultados, buscar resultados, né? Dia 11, viu? Dia 11 de novembro, vai ser véspera da nossa reunião dos títulos lá na Verde. Tá certo. Lá na Associação Comercial, 7 da noite, vai ter aí alguns convidados de fora para contribuir também, já está mais ou menos combinado isso, viu, galera? Obrigado, senhor presidente. Também, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma moção de parabenização, que estava aqui na pauta minha, nas falas do vereador Valdir, mas uma moção de parabenização do Legislativo Paraizense aos deputados eleitos que contribuíram aqui para a nossa cidade de alguma forma. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, né, o Antônio Carlos Arantes, Odair José da Cunha, Cássio Antônio Ferreira Soares, André Quintão de Almeida e Carlos Andrade Carlos Mendes. Todos esses deputados eleitos com forma de parabenização e moção, e também com a responsabilidade, igual o vereador Valdir disse, de encaminharmos a eles também essa moção, e juntamente com o convite de parceria do Legislativo Municipal para emendas na cidade.
vereador Paulinho foi muito feliz na sua fala, onde ele disse que nós não somos loucos, o executivo municipal, de rejeitar emenda para nós em prol da nossa cidade. O que for bom para a nossa cidade, nós temos que acatar e ir para a nossa cidade. Nós precisamos disso. Então, que fique dado o recado e que nós aqui também vamos cobrar desse deputado e para trazer emenda para a nossa cidade e ajudar a nossa cidade, porque são deputados que tiveram voto na nossa cidade, que a população soube reconhecer isso e também espera dessas pessoas, outorgou a eles a responsabilidade de representar e representar bem a nossa cidade, não é, senhor presidente? Claro. Então, fique aí dado o recado, né, para que nós possamos aí também cobrar dessas pessoas, né, para a gente... Vamos enviar Vamos enviar a moção. Né? Isso. Vamos fazer até nominalmente correto, né? Para que damos parabéns para eles e mostrando também a parceria do nosso legislativo em prol também dessas, para que nós possamos contribuir para a nossa comunidade através dessas emendas. Reiterar também que eu fiz em relação à conserva da FEPAS, né? E volto a falar para que nós encaminhemos, né, que eu falei que ia lutar, pegar essa bandeira, e toda semana ia cobrar, e a gente vai cobrar para que a conserva também resolva o problema dela. Muito bem. Será atendido, sim. Muito obrigado. A palavra está livre. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria de estar saudando toda a mesa diretora, todos os nossos pares, né? Tudo aqui presente, a imprensa, né? Aqui presente. Gostaria que fosse enviado um ofício ao Coronel Bernardes para que ele nos dê uma explicação um pouco mais clara sobre a nossa área azul aqui do centro, né? Que a gente vê hoje. Fui questionado por várias pessoas que ali no centro tem hoje acho que três moças trabalhando ali para cobrar a hora, né, da área azul, e o resto aqui está muito desorganizado, então voltou praticamente a zero, não tem a área azul mais, então ficou muito confuso ali, que os próprios pessoal reclama ali que hoje se estaciona, os funcionários de loja estaciona veículo de manhã e só sai à tarde e continua dessa maneira. Então, quer dizer, ficou ali muito confuso. Você não sabe se tem área azul, se não tem. Então, da maneira que está sendo utilizado lá, não está muito confuso. Então, não se sabe a real, o procedimento que está acontecendo. Então, eu gostaria que o coronel nos orientasse, explicasse, que eu acho que são questões de usuários ali que estão reclamando dessa parte. Então, eu acho que teria que fazer um trabalho correto, então, que já é eliminado de uma vez, porque da maneira que está sendo feito, está muito confuso para os usuários ali que não sabem o que fazer, que às vezes procura se pagar o espaço, às vezes também de uma maneira injustiçada, porque ele às vezes procura correr atrás, paga, mas a maioria não paga, o funcionário usa ali o dia inteiro, como era de início aí, o máximo de 2 horas, né, para se usar o estacionamento. Hoje não, hoje ele já voltou a usar o dia inteiro, então, quer dizer, ficou uma coisa no ar. Então, isso eu gostaria que o coronel nos informasse certinho, que se vai prosseguir dessa maneira, se tem um projeto para que, que mude aí, que trabalhe da maneira correta. Então, seria isso. E uma parte, vereadora, pois não? Isso aí é verdade mesmo, e inclusive, assim, de vez em quando você quer pagar, aí não tem ninguém para cobrar. Outra hora não tem, outra hora vem multiplica, então você não sabe se é para pagar ou se não é para pagar. E outra coisa, não está tendo realmente um rodízio, um revezamento. Hoje eu precisei parar lá e não consegui. Eu dei 10 voltas na praça e não consegui parar. Porque ninguém sai e realmente o pessoal está ficando o dia todo mesmo, os donos de loja e tudo mais.
corroboro com a sua ofício. Obrigada. E ainda, além de tudo isso, o nosso centro, né, devido da mudança ali, diminuiu muito o estacionamento, porque é onde se estacionava dos dois lados ali, que era sentido único ali, hoje, como é clamado aí para Cidinho, ela ficou só de um lado, então diminuiu mais o estacionamento e... Uma parte, Pois não. vereador. Vou botar. Eu cobrei já inúmeras vezes a questão do estacionamento, aumentar o número de vagas para motos. Só que, infelizmente, não sou ouvido. E quando você cria um espaço de vagas para 4 motos, você está possibilitando a liberar mais vagas para os veículos, para carros, porque no espaço onde se coloca um carro, coloca-se 4 motos. E se algum daqueles condutor daqueles veículos deixarem de ir de carro e ir de moto, vai sobrar a vaga para uma outra pessoa que tenha necessidade de realmente ir de carro. E as pessoas também não estão indo no centro de moto porque não tem vaga. Eu comprei uma moto para resolver o problema de ir no centro para estacionar. Comprei a moto, hoje já não consigo estacionar. Fica andando feito uma barata tonta até encontrar uma vaga. Então, me disse, o coronel me disse que, pelos números, pela estatística, eu acredito que o que é importante é ter a vaga disponível. Se ela for usada ou não, aí é uma outra questão. O importante é ter a vaga. Tendo a vaga, o cidadão estará satisfeito. Então, o que eu defendo é que se crie mais vagas de moto, inclusive porque fica muito longe. Às vezes a gente para no lugar, tem que andar 2, 3 quarteirão até chegar onde você quer. Por quê? As vagas de moto às vezes são muito distantes uma das outras. Então, enquanto se as pessoas às vezes estão tentando buscar uma forma de ficar um trânsito menor no centro, mas não possibilita as vagas de moto, e fico muito feliz das palavras do vereador, muito importante, a questão também do estacionamento da área azul, ele comentou muito bem, e parabenizo ele por ter tocado nesse assunto tão importante. Obrigado. Prosseguindo, como foi dito pelos nossos novos padres aí, como o Valdir e o Serginho, né, todos aqui, deixando parabéns, né, para os deputados da nossa região, que foram bem votados, como foi citado, o Carlos Pérez, Cássio Soares, o Lidinho, né, o Rodrigo Pacheco. Então a gente vê que a população nossa de São Sebastião confiou o voto nesses candidatos aí, né, então, que hoje é deputado. Então, o que nós, paraisenses, esperamos dos deputados aí que foram eleitos, que não seja ingrato, né, com a nossa população, que mande emenda para a nossa população aí, que, se Deus quiser, a nossa cidade vai ter grandes melhoras aí, e com certeza não se deve usar essa desculpa que o município não aceita. Nós, vereador e o executivo, com certeza está aqui de braços abertos para receber qualquer emenda, qualquer benefício para a nossa cidade. Eu tenho certeza que nenhum de nós vai ser contra esse benefício. Então a gente estamos aqui em nome da nossa população para que esses deputados retribuam esses votos que eles tiveram com um benefício para a nossa cidade, que é em prol da nossa população. É isso que nós esperamos e a população espera de todos, né? Todos eleitos deputados, que nos ajudam a nossa cidade a seguir em frente, que é o que nós precisamos, né? Melhorar a nossa cidade. Então, nós precisamos dessa força desse deputado. Então, com certeza, da mesma maneira que a população confiou neles, eu tenho certeza que nós todos confiamos que eles vão retribuir a nossa população aí, que a nossa cidade vai ter grande melhoria, que vai ser bem representada, que são vários aqui da nossa região que foram votados em nossa cidade. Então, com certeza,
a nossa cidade vai ser beneficiada com todos, né, com todos esses aí que já ajudam e com certeza nós queremos mais ajuda ainda, né, para a nossa cidade. Por hoje é só, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Palavra está livre. Nada mais a ver no tratar, declaro encerrada a presente sessão. Eu convoco para uma nova sessão ordinária no dia 16 de outubro, às 18h30. E agradeço a presença de todos os imprensa aí, o pessoal que estão presentes, o nosso Fernando, que faz a transmissão ao vivo pelo site da Câmara. Mais uma vez, para o nosso agradecimento também e até a próxima reunião.